Seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Nesse vídeo vamos resolver juntos uma sequência de 5 exercícios de raciocínio lógico, exercícios que caem muito em concurso público, então já se inscreva aí embaixo no canal, é gratuito, você não vai pagar nada por isso e somente vai me ajudar aqui, tá ok? Eu trago vídeo todo santo dia aqui de matemática básica, raciocínio lógico e muitas questões assim, ó, que caem em concurso. Então já ative o sininho aí embaixo para não perder nenhum vídeo, tá ok? Esse conteúdo aqui é justamente feito para te ajudar. Então a única coisa que eu te peço também é que deixe seu like aí embaixo do vídeo, porque com o seu like eu vou saber que você está gostando desse tipo de vídeo aqui e vou continuar trazendo, tá ok? Então, ó, uma mãe, ó, tem R$ 30 para dividir entre suas duas filhas. Que horas são? Você sabe a resposta dessa primeira questão? Se sabe, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se seria a alternativa A, B, C ou D. E vai colocando também, pessoal, qual que é a resolução aí, qual que foi o método que você pensou para chegar nessa sua resposta. Sempre vai colocando aí embaixo nos comentários, porque assim lá no final você vai poder saber aí quantas questões você acertou, quantas questões você errou, tá ok? Então tente resolver antes de ver a resolução aqui do vídeo, tá ok? Então, pessoal, para essa questão aqui, ó, que envolve aqui um raciocínio para determinar que horas são com base nessa afirmação, a gente teria que pensar o seguinte, ó. Se uma mãe ela tem R$ 30 e quer dividir para duas filhas, isso significa o mesmo que dizer, ó, 30 dividido por 2, certo? Então a gente teria, ó, que cada filha teria R$ 15, certo? R$ 15 para uma filha aqui, no caso. Então a gente teria R$ 15 para cada uma das filhas. E nas alternativas, pessoal, a gente poderia deduzir aqui, ó, essa afirmação que seria, ó, 15 para uma, certo? Também conhecida aí como meio-dia e 45 ou 00h45, tá ok? Então seria aqui, ó, 15 para uma, aqui também seria 15 para uma. Mas nas alternativas, pessoal, ó, não tem essa resposta. Então essa questão aqui, ó, seria passivelmente de ser anulada, tá ok? Mas para seguir aí uma resposta que foi elaborada aí pela banca examinadora, eu pensei no seguinte, ó. Se a gente tem 15 para cada uma das filhas, a gente poderia deduzir aí, ó, 15 para as duas, certo? 15 para as duas. E seria 15 para cada uma. Tem uma certa ambiguidade, mas essa foi a única alternativa aqui que eu encontrei para achar a resposta dessa questão. Então, se é 15 para as duas, pessoal, ó, a única alternativa que chega aqui nessa nossa questão, ó, seria a alternativa D, ó, certo? 1h45, porque é 15 para as 2 horas. Então, essa questão aqui deu muito o que falar. Comenta aí embaixo para mim se você acertou, se você achou essa questão aqui um pouco passível de cancelamento também, tá ok? Comenta aí embaixo para mim nos comentários, que eu quero ver aí se você conseguiu acertar essa questão aqui ou não. Então, ó, já vamos seguir para a próxima questão aí e aquele combinado nosso. Sempre vai colocando aí embaixo nos comentários qual resposta você acha que é, tá ok? Se você quiser tornar-se membro do canal também, tem um botãozinho aí embaixo, ó, seja membro. Assim você vai colaborar com o meu trabalho aqui, tá beleza? Então vamos para a próxima questão aqui. Qual é a palavra da seguinte sequência? A gente tem uma sequência dada aí, ó, por 6, 1, 4 e 1. Qual que seria essa palavra aí? Seria fama, falcão, falha ou fada? Você saberia responder? Então, pessoal, como que a gente resolveria essa questão aqui, ó, de raciocínio lógico, de sequência lógica? Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente tem aqui, ó, números, ó, aqui separados, certo? A gente pode considerar aqui, ó, que tá separados, uma vírgula. A gente tem que relacionar esses números com o nosso alfabeto. Por que com o nosso alfabeto? Porque esse é o único padrão que existe, pessoal. A partir do nosso alfabeto, a gente pode relacionar aqui que o 6 pode corresponder, por exemplo, a um D, o 1 pode corresponder ao A, entendeu? A partir desse padrão, a gente pode determinar aí a nossa resposta. E por que seria a partir disso também, pessoal? Porque a gente verifica aqui, ó, que o 1 aparece, ó, 2 vezes, certo? Então, 1, pessoal, eu já diria aqui que ele poderia ser uma vogal, ó, que seria o nosso alfabeto aí, ó. A, E, I, O, U. Por que seria uma vogal, pessoal? Porque olha só aqui nas alternativas, ó. Aqui, ó, a gente tem quatro números, certo? Então, a gente já poderia, ó, descartar aqui, ó, a letra C aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? Porque não poderia estar relacionado a isso, certo? Então, a gente já descartaria aqui, ó, a nossa alternativa C, descartaria a nossa alternativa D, ó, que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, tá ok? A gente precisa de uma palavra que tenha 4 letras, pessoal, porque a gente concluiu aqui, ó, que o número equivale a uma letra, certo?
E o que a gente verifica, pessoal? O nosso 1 aqui, ó, eu já posso, ó, constatar que ele necessariamente é um A. Por que ele é necessariamente um A? Porque, ó, todas as minhas segundas letras aqui, ó, da resposta, ó, tanto fama, falcão, falha, fada, a segunda letra aqui é um A. Então, eu concluo que o meu 1 é um A, certo? Então, ó, eu já descartaria aqui, ó, a B e a C, porque se o 1 é um A, então os números aqui estão relacionados a somente uma letra, certo? Então, aqueles que tiver aqui, ó, mais de 4 letras, não vai ser a nossa alternativa. E como que a gente descobriria aqui, pessoal, seria fama ou fada? É aquilo que eu disse, sequência do alfabeto. Se a gente escrever o nosso alfabeto, pessoal, ó, A, B, C, D, E, F e assim por diante, eu vou escrever aqui, pessoal, ó, somente sequência de 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Aqui o nosso número maior é o 6. Se eu disser que o meu 6 é um F, certo? E eu posso constatar que ele é um F porque todas as letras começam com um F, certo? Então, obrigatoriamente, pessoal, o nosso 4 teria que ser a posição 4 do alfabeto, que é justamente o que falta, pessoal, ó. Certo? A gente precisa encontrar aqui qual que seria a posição 4, ó, porque o 4 a gente não sabe o que é. Então, seria um M ou seria um D? Seria um D, né, pessoal? Porque, ó, 1, 2, 3, 4. A nossa quarta posição aqui seria a letra D. O M está bem lá, mais afastado aí no nosso alfabeto. Então, pessoal, essa resposta dessa questão aqui seria a letra D. Fada. E aí, pessoal, você acertou, errou, ficou na dúvida, achou fácil, difícil? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Se meu carro é prata, meu ônibus é branco, então meu caminhão é rosa, amarelo, azul ou vermelho. Qual que seria a cor do meu caminhão aqui, pessoal? Você sabe a resposta? Comenta aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo. Caso você estiver acertando, eu vou dar um like aí, tá ok? Coloca aí também o seu raciocínio lógico, eu quero saber aí como que você encontrou essa sua resposta, ok? Porque embora eu vou explicar pelo método mais simples que eu encontrei aqui, possa ser que tenha mais de uma maneira de resolver. Então, estou curioso de saber se você encontrar uma maneira diferente. Então, pessoal, como que a gente faria para resolver essa questão de raciocínio lógico aqui, ó? Existem diversas maneiras que a gente poderia estar pensando inicialmente aí para tentar achar a nossa resposta. Como, por exemplo, o número de vogais. O número de vogais aí, pessoal, seria o nosso A, E, I, O, U do alfabeto, certo? Quando eu falo número de vogais, pessoal, é o número de vogais da palavra, ó. Por exemplo, carro é uma palavra aqui, ó. Meu carro é prata. Então, ó, sempre nesse tipo de exercício a gente tem uma relação lógica. Aqui a gente tem duas sequências dadas, pessoal. Uma sequência é um valor dado no exercício. Aqui, ó, pode ser que você não tenha percebido, ó, mas está informando, ó, o meu carro é prata. Isso aqui é uma sequência, pessoal. E a outra é, ó, meu ônibus é branco. Então, ó, se meu carro é prata, meu ônibus é branco, aqui, ó, tem um padrão lógico que eu vou determinar a cor do meu caminhão. Então, ó, esse número de vogais seria, por exemplo, ó, eu tenho duas vogais aqui em carro, eu tenho duas vogais aqui em prata. Então, ó, eu poderia dizer aqui, ó, que é duas vogais aqui do meio de transporte é igual a duas vogais da cor, entendeu? E aqui, ó, pessoal, ó, se a gente for fazer isso, ó, aqui até que dá certo, certo? Ó, duas vogais aqui, duas vogais aqui. E aqui no ônibus, pessoal, ó, a gente percebe o seguinte, ó, tem uma, duas, três vogais. Três vogais aqui. E aqui, pessoal, ó, tem uma, duas vogais. Então, ó, para esse método de vogais, pessoal, não pode ser por causa disso, ó, porque não segue um padrão. Se o número de vogais aqui, ó, da cor branca fosse igual ao número de vogais da palavra ônibus aqui, a gente poderia dizer, ó, que o número de vogais de caminhão aqui, ó, seria a nossa resposta, certo? Ó, uma, duas, três, quatro vogais aqui, ó. A gente teria que ter uma cor com quatro vogais, certo? Aqui, no caso, pessoal, a gente poderia deduzir que seria o amarelo, né? Se fosse esse o padrão, mas não é. Qual outra maneira a gente poderia pensar também, pessoal? Ó, poderia ser a partir do número de consoantes, certo? Mas eu já verifiquei aqui, ó, que não seria também, seria de uma outra maneira que eu pensei aqui para encontrar, mas você pode estar verificando aí se existe um padrão aí, ó, pelo número de consoantes, certo, pessoal? O que eu verifiquei aqui, então, foi o seguinte, ó, foi pelo número de letras, pessoal, número de letras em si da palavra, certo? Aqui, ó, a gente tem, ó, na primeira sequência, duas palavras, né? Como eu disse, carro e prata. O número de letras de carro, ó, é o seguinte, ó, uma, duas, três, quatro, cinco letras, certo, pessoal? Então, ó, 5L aqui, ó, certo? No caso aqui, ó, pessoal, da cor do carro, que é prata, tem uma, duas, três, quatro, cinco letras, pessoal, certo?
Então aqui a gente ainda tem um padrão, certo? O número de letras aqui é o número de letras do carro, é o número de letras de prata. Então poderia ser esse padrão, ó. Vamos verificar no caso de ônibus, se segue a mesma coisa. Ônibus, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, pessoal. 6 letras em ônibus. E a cor do ônibus, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras também. Então, ó, esse é o nosso padrão, pessoal. A gente encontrou um padrão aqui, ó, para achar a nossa resposta. Por quê? Porque, ó, o número de letras do meio de transporte é o número de letras da cor desse meio de transporte. Foi esse padrão que a gente encontrou aqui, certo, pessoal? Ó, então, a partir do número de letras, tá ok? Dado isso, ó, a gente vai ter que encontrar aí uma cor, ó, que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, pessoal. Vamos ter uma cor aí, ó, que tenha 8 letras. Então, ó, qual que é uma cor aqui que tenha 8 letras nas respostas aqui, ó? Rosa, pessoal, teria 1, 2, 3, 4 letras. Então, não pode ser rosa. Amarelo, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, pessoal. Quase, quase, mas não é. Aqui, azul, pessoal, a gente teria 1, 2, 3, 4 letras, pessoal. Então, não pode ser azul também. E aqui, ó, só nos resta a letra D, vermelha. Vamos verificar se é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, pessoal. Então, ó, a nossa resposta desse exercício aqui é a letra D, vermelho. Meu caminhão é vermelho. Quantos anagramas tem a palavra anagrama? 1.000, 1.440, 1.680 ou 6.720? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, ó, que está na linha da matemática básica aí, pessoal? Seria a alternativa A, B, C ou D? Você sabe responder? Pessoal, como que a gente começaria para resolver essa questão aqui, ó? Primeiro a gente tem que saber, pessoal, o que são anagramas. Anagramas, pessoal, são palavras aí, ó. Por exemplo, no caso aqui, ó, Roma, é o exemplo mais simples que a gente tem, ó. Roma, pessoal, ela pode ser o anagrama da palavra, ó, amor, certo? Amor. Então, anagrama, pessoal, basicamente é a gente reescrever uma palavra dando origem a outra, com sentido ou sem sentido, pessoal, independente. E aí, como que a gente vai determinar aqui quantos anagramas possíveis uma determinada palavra tem? Pessoal, tem uma regrinha aí da matemática. Primeiro, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos ter uma operação aí, ó, que vai ser pelo número de letras, certo? Número de letras. Fatorial do número de letras, certo? Ó, se você não sabe o que é o fatorial, é esse símbolo aqui, ó, de exclamação. Tem no canal aí também, ó, vídeos explicando passo a passo como que você faz fatorial, beleza? E vai ser dividido, pessoal, pelo número de letras que se repetem, certo? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, um n fatorial, certo? Posso ter aqui também um m fatorial, certo? Porque vão ser todas as letras que se repetem, tá ok? Porque todas as letras que não se repetem, pessoal, por exemplo, que aparecem uma vez só aqui na palavra, ó, no caso, por exemplo, esse n aqui, ó, seria determinado aqui embaixo por 1 fatorial, certo? E 1 fatorial, pessoal, é basicamente 1, então qualquer coisa dividido por 1 não vai fazer diferença no nosso cálculo. Então, como que a gente determinaria o anagrama dessa palavra aqui, pessoal? Anagrama. Basicamente, a gente conta primeiro o número de letras. Ó, teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, ó, pessoal, ó, vamos colocar essa equação aqui embaixo, ó. O número de letras vai ser aqui, ó, 8 fatorial, dividido, aí aqui embaixo, pessoal, ó, é aquilo que eu te disse, ó, as letras que se repetem. No caso, pessoal, a gente só tem um A que se repete aqui, ó. O resto, ó, tudo aparece uma vez. O N aparece uma vez, o G aparece uma vez, o R aparece uma vez, o M aparece uma vez. Então, ó, não vai fazer diferença, mas a gente pode colocar aqui também, só para você fixar na memória. O A, pessoal, ó, ele aparece, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui embaixo, a gente coloca o número de vezes que ele aparece, ó, 4 fatorial. Aqui, ó, a gente poderia colocar aí também, né, as letras que aparecem só uma vez, só para você fixar, ó. No caso, a gente teria um N, um G, um R e um M. Então, a gente teria o seguinte, ó, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial e 1 fatorial, certo, pessoal? Mas aqui, ó, a gente vai descartar esse 1, porque 1 fatorial é 1, e qualquer número dividido por 1 não vai fazer diferença nos nossos cálculos. Aqui, ficando só com o nosso 8 fatorial dividido por 4 fatorial, a gente vai ter o seguinte, ó. O nosso 8 fatorial, pessoal, é escrito da seguinte maneira, ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5,
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e assim por diante, pessoal. Mas como a gente tem um 4 fatorial aqui embaixo, ó, vou colocar um 4 aqui, certo? Para simplificar os nossos cálculos. Porque aqui a gente teria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que daria a mesma coisa, certo? Embaixo, pessoal, ó, o nosso 4 fatorial a gente coloca aqui, ó, certo? E aqui, pessoal, a gente simplificando desse jeito, a gente simplesmente, ó, cancela aqui, e o nosso cálculo aqui, que vai determinar quantos anagramas tem a palavra anagrama, vai ser dado, ó, por 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, certo, pessoal? Verificando esse número aqui, pessoal, ó, a gente já poderia descartar aqui, ó, essa alternativa A, porque esse número, pessoal, não vai dar um número redondo assim, certo? Com 3 casas decimais, 3 zeros aqui, certo? Então a gente já poderia descartar isso aqui, ó, logo de cara, certo? Aqui, pessoal, se a gente for fazer o seguinte, ó, 8 vezes 7, a gente teria o nosso 56, certo? E 6 vezes 5, pessoal, a gente teria o nosso 30, tá ok? Aqui, ó, a gente já sabe que vai ter um zero no final. Não vai ajudar muito a gente, porque todas elas têm um zero. Mas se a gente pega esse 3 aqui, pessoal, ó, e multiplica por esse 6, a gente vai ter alguma coisa que vai ter um 8, certo? Essa alguma coisa aqui, pessoal, ó, já determina a nossa resposta. A gente nem precisa calcular essa equação aqui para saber a resposta, porque só tem um 8 na alternativa C, certo? Então essa é a nossa resposta dessa questão aqui, ó. C, 1680. Então a palavra anagrama tem 1680 anagramas diferentes, tá ok? Se Davi tem 4 anos, Maria tem 9 anos e Florentino 16, então qual que é a idade de Jó? Seria 1, 9, 16, ou ele aqui ainda é um pequeno bebezinho que nem um ano tem? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui? Para essa questão aqui, pessoal, ó, ela tenta relacionar aí, ó, um nome com uma idade, certo? E tem um padrão aqui por trás, pessoal. Esse tipo de questão de raciocínio lógico sempre tem um padrão por trás. E para a gente relacionar esse nome aqui, ó, Davi com 4, Maria com 9, Florentino com 16, tem um macetinho aí. Poderia ser pelo número de letras, que é a maioria das questões, pessoal. A maioria das questões se resolve contando o número de letras aí. Poderia ser a partir do número de vogais, que seria o nosso E ou o E do alfabeto, e poderia ser a partir do número de consoantes, pessoal, que seriam as nossas demais letras do alfabeto, tirando as vogais, certo? Aqui, ó, Davi, pessoal, a gente contando o número de letras, a gente verifica aqui, ó, que pode ser que tenha um padrão. Por quê? Davi, ó, tem 4 letras, 4L. Beleza, pode ser que tenha um padrão. E esse padrão, pessoal, tem que seguir para todas as sequências aqui, ó. A gente tem 3 sequências, ó. A primeira, Davi, tem 4 anos, a segunda, Maria, tem 9 anos, e a terceira, Florentino, tem 16. Então, a gente tem que encontrar um padrão que siga para todas elas. Maria, pessoal, ó, já quebra esse padrão, porque Maria, ó, tem 5 letras. Se Maria tem 5 letras, a gente não pode relacionar 5 com 9. Então, ó, não seria pelo número de letras. Você pode verificar aí também, pessoal, ó, pelo número de consoantes. Mas a resolução aqui, ó, que eu consegui encontrar, ó, foi pelo método número das vogais. Se a gente verifica aqui as vogais, pessoal, ó, para Davi, pessoal, vou colocar um D aqui, ó. Davi, a gente verifica o seguinte, ó. Davi tem 1, 2 vogais, que seria o nosso A e o nosso I. Então, ó, eu coloco um 2 aqui. Para Maria, pessoal, ó, M, a gente verifica, ó, que tem 1, 2, 3 vogais, certo? Eu vou considerar, pessoal, vogais com repetição, ou seja, independente se ela aparece mais de uma vez aqui, ó. Por exemplo, Maria a gente tem 2A, mas eu vou considerar que elas são independentes. Então a gente tem 3 vogais em Maria. Florentino, pessoal, a gente verifica o seguinte, ó, tem 1, 2, 3, 4 vogais. Então F de Florentino tem 4. Então, pessoal, ó, Jó aqui, ó, vou colocar Jó aqui também para a gente já determinar o nosso padrão aí, né? Jó teria somente uma vogal, que seria o O. Então, seria 1. E aqui, pessoal, o que eu pensei, ó. Para eu relacionar esse meu 2 com o meu 4, eu simplesmente tenho que elevar 2 ao quadrado. Porque 2 vezes 2 é 4. E para eu relacionar o meu 3, pessoal, com o meu 9, eu simplesmente tenho que elevar ao quadrado. Então, tá seguindo o padrão. 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 é 9. E aqui, pessoal, ó, Florentino, para eu relacionar para 16, ao quadrado também. Então é esse o padrão, pessoal. Ó. O número de vogais aqui, ó,
que com repetição independente, elevado ao quadrado equivale à minha idade da pessoa aqui, ó. Então, para eu achar, pessoal, a idade de Jó, basicamente eu tenho que elevar aqui o número de vogais de Jó ao quadrado, que é 1. 1 elevado ao quadrado vai ser o próprio 1. Então, pessoal, a nossa resposta dessa questão aqui, ó, seria a alternativa A, 1. E aí? A idade de Jó é 1 ano. Você acertou essa questão? Errou essa questão? Achou ela fácil, difícil? Comenta aí embaixo para mim nos comentários, que eu vou estar verificando aí qual que foi o seu raciocínio e por que você errou, tá ok? E para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo para mim de qual região do país aí, se você está no Brasil, que você é. Se você é de São Paulo, Roraima, Amapá, comenta aí embaixo para mim. Eu sou aqui da região de Campinas, pessoal. Campinas, São Paulo. Você conhece? Comenta aí embaixo para mim. E se você é fora do Brasil também, pessoal, coloca aí que eu gosto de conhecer vocês, tá ok? E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.